Olá, gente, muito boa tarde, está no ar o Trader Coach. Hoje, nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre por que é tão importante alavancar no day trade. Bem, a maioria das pessoas confundem alavancagem com o termo estratégia, tá certo? A grande maioria das pessoas pensam que alavancar, se expor no day trade, significa que você está exagerando na sua exposição. O termo alavancagem, a gente pode falar assim, pensem comigo aqui, eu opero 1000 ações de Petrobras, eu opero 2000 ações de Vale, né? Então eu posso montar uma estratégia para que, enquanto o trade não desenrola, eu tenha, sei lá, 40% da minha exposição, 30% da minha exposição presente, e aí quando o mercado define ou caracteriza num movimento mais real, mais forte, mais que eu acredito mais sendo trader, ele caracterizando assim, eu acabo colocando em jogo tudo aquilo que eu queria para aquela ação, ou para o índice, ou para o dólar e assim por diante. Então, o termo de alavancagem hoje, né, ele se popularizou como se fosse perigoso. E, na verdade, se você tem uma estratégia bem definida, você tem um controle do tamanho do seu lote, da tua exposição, do teu risco, você acaba apenas entendendo a alavancagem como a hora certa de eu colocar aquilo que eu imaginei que eu iria colocar no trade, né, a quantidade, número de ações ou contratos, para comprar ou vender, apostando que minha estratégia, o meu setup está indo de acordo com aquilo que eu imaginava, tá certo? Então, por que é muito importante saber a hora de você alavancar, né? Em programas passados, nos vídeos passados aí, a gente comentou sobre o mercado mudou muito. O mercado ele acaba rompendo topo, o próximo movimento ele não continua, ele acaba dando uma venda, e aí no seguinte a venda ela já não continua, ele já gera uma compra. E aí a gente viu que as operações de day trade, né, de um tempo para cá, elas acabaram mudando muito. O camarada que fazia day trade há 10 anos atrás, ele precisou se moldar com as condições que o mercado nos dá hoje. Então, da mesma maneira que essas mudanças de comportamento atrapalham a gente, não é muito válido, não é muito interessante nós ficarmos expostos o tempo todo com a nossa mão original, né? Vamos dizer assim, a mão que eu quero estar comprado para ganhar meu trade, ou a mão que eu quero estar vendido para ganhar meu trade, ela não precisa ser a mão que eu vou ficar o dia inteiro posicionado. Você pode ser um cara muito mais pontual, incisivo e entrar só momentos que o mercado sugere que sua estratégia está indo. Eu vou dar um exemplo no gráfico aqui. Vamos dar uma olhadinha. Reparem só, eu separei uma condição onde o mercado faz, vamos dizer assim, análise técnica perfeita. O que seria análise técnica perfeita? O mercado tem uma perna de tendência de baixa, faz uma perna de correção e aposta na sua continuidade. O tamanho da perna anterior é repetido. Isso é um conceito primário, é um conceito da teoria de Dow, tá certo? Mas pensem comigo aqui. Sempre foi fácil de imaginar que isso aqui iria cair? Não. Na verdade, você tem a característica de baixa pronta. Mas quando você inicia sua operação, você tem que pensar da seguinte maneira. Vou remover aqui a nossa ferramenta de projeção e vou remover as nossas médias móveis e também vou fechar o MACD aqui, para deixar apenas preço na tela, tá? Então, qual é a característica? Vamos lá, repetindo. O mercado faz uma perna de tendência, faz uma perna de correção e, teoricamente, ele repete o movimento da tendência novamente. Agora, como a maioria das pessoas que me seguem, as pessoas que me acompanham já sabem, eu gosto muito de aproveitar o movimento por completo. Então, assim, quando nós pensamos em tendência de baixa, ou até mesmo numa tendência de alta, gostaria que vocês pensassem assim, ó. Eu, operando, sei que se o mercado for cair,
eu tenho a característica seria perna de baixa, perna de correção, perna de tendência, perna de correção. E se fosse uma compra, nós teríamos o objetivo inverso. Perna de tendência, perna de correção, perna de tendência, correção e assim por diante. Tendo em vista que o mercado tem um comportamento conhecido, nós podemos, né, montando uma estratégia, ou apostando na continuidade da tendência, eu sempre posso pensar assim, olha, eu vou vender o mercado no teste de topo com stop no topo anterior. E aí eu vou repetindo essa situação até o momento que eu vendo com o stop no topo anterior, ele vai me estopar, mudando que a característica do movimento mudou. E aí agora eu passo a pensar em comprar o teste de fundo, apostando que o fundo anterior não é rompido, e aí eu vou trabalhar com a hipótese que o mercado está em tendência de alta. Com esse pensamento, aquele movimento que eu estou mostrando para vocês na tela é um movimento muito característico. Vamos pensar juntos aqui, ó. Tendo em vista o movimento do mercado, eu posso apostar na continuidade do mercado e nesse exato momento eu posso pensar assim, ó, eu estou vendendo o índice nessa região e eu vou ter um stop nesta outra região aqui que é o topo anterior. Agora que vem a magia da coisa. Sabendo como o mercado se comporta, sabendo que ele tenderia a repetir a tendência e repetir o tamanho da perna anterior, eu posso pensar assim, bem, trabalho para que as características fiquem ao meu favor. Então, o que é as características? No primeiro momento que você faz uma venda de risco, seja ela no teste de topo, naquele exato momento, vocês têm duas condições presentes. A vermelho, ela está estampada, a característica que eu estaria apostando para vender, então eu aposto que vai acontecer. Porém, antes do mercado romper o fundo, eu tenho uma característica oposta, que também poderia ser o mercado fez uma tendência, uma perna de tendência de alta, ele pode parar num teste de fundo e poderia voltar e romper o topo. Então, sempre que eu tiver duas condições presentes, ou seja, existe a possibilidade do preço fazer tendência de baixa, mas existe a possibilidade dele fazer tendência de alta, eu tenho algo chamado, que eu chamo de duas características. Volta aqui um pouquinho para mim. Quando eu voltei a estudar o mercado e fui ver o que acontecia com o mercado, eu me deparei com uma condição chamada a teoria do caos. O que é a teoria do caos? A teoria do caos, aplicada para o mercado financeiro, é o seguinte: você sabe quais são as características, quais são as possíveis formações. Porém, são sempre mais de uma, na grande maior parte das vezes, e você não sabe a ordem na qual elas vão ocorrer, se a compra vem primeiro ou a venda vem primeiro. Então, o mercado ele é o caos. Porque se você pensar nessa condição, se a gente imaginasse que aquele tempo gráfico que eu acabei mostrando para vocês fosse uns 5 minutos, vocês estariam vendo uma venda nos 5 minutos, porém, olhando para 1 minuto, a pessoa podia estar vendo, olha, existe uma possibilidade de subida, uma compra. E de verdade, a gente não sabe quem é que vai ganhar, quem é que vai tomar um stop, porque só depois de pronto o mercado deixa pra gente fácil falar, eu sabia que era venda, eu sabia que era compra. Então, sempre que a gente tem essas duas condições, o trader inteligente, ele não usa a mão que ele quer fazer o trade dele. Ele consegue montar uma estratégia e falar, olha, enquanto tiver duas condições, eu vou entrar com 30% da minha mão. Pensa, eu não estou falando de alavancagem como se fosse assim, algo irreal, algo que eu vou estopar, vou empurrar 10 vezes o meu capital. Isso não é alavancagem, é burrice, né? Então, a gente precisa ter uma condição técnica, um bom gerenciamento de risco, e aí, feito isso, a gente pode chamar alavancagem a hora que você tem o alinhamento dos tempos gráficos, a hora que você tem todas as características apenas falando um único movimento. Tá certo? E agora eu vou mostrar no gráfico para vocês o que seria isso e quanto importante é você decorar isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então vamos lá. O que foi que eu falei? A característica da tendência de baixa está presente. Acreditando que o mercado cai, eu aposto na continuidade da perna da tendência de baixa. Porém, antes
do mercado cair, a visualização que eu tenho é algo assim, ó. Então vamos pensar juntos aqui. Eu estou vendendo, apostando na continuidade do mercado, que ele vai repetir a perna da tendência. Mas naquele exato momento, eu consigo ver que o mercado saiu daqui, veio para cá e está por aqui. Ou seja, a característica de azul é de alto. A de vermelha ainda é de baixo. O que eu preciso ver? Entender que eu preciso que azul descaracterize a questão da tendência de alta, ou seja, a característica de perna de tendência e perna de correção. Quando a gente estuda, quando a gente aprende teoria de Dow, a característica de baixa é conhecida. O mercado faz uma perna de tendência, uma perna de correção. Esta perna de correção, ela tende a ser normalmente entre 61,8% ou 50% da correção. O trader experiente, ele fala assim, bem, a partir do momento que o preço descaracterizar esta correção que é conhecida por todos, tá certo? Normalmente, entre 65% das vezes, o mercado para ou entre 618 ou entre 50%. As outras vezes, por exemplo, as outras escalas, o 78,6 ou até mesmo 32,20, já esqueci o número de baixo ali, 32,8, aliás, acho que é 38,2, tá? O 38,2 da correção acontece em apenas 10, 15% do tempo cada um deles. E 65% do tempo o preço corrige entre 50% e 61,8%. O que eu adotei como estratégia? Eu adotei o seguinte, então sempre que o preço descaracterizar um movimento conhecido, por exemplo, eu estou focado na compra. Então eu sei que até uns 50%, 60% é legal. A partir do momento que ele vaza 70%, 80% do movimento, tenta subir e começa a voltar, eu vou apostar que ele falhou. E aí é a hora de eu me expor, que vai ser algo assim, ó. Naquele movimento que a gente estava acompanhando, ó, eu vou apostar que entre 50 e 61,8 ainda pode ser uma compra. Então nesse momento, olha, não dá para mim comprar ainda. Eu consigo ver nitidamente que isso aqui é uma perna 1, uma perna 2, ali perto de 50%. Apesar de eu ter a condição técnica de perna 1, uma perna 2 e uma possível 3 caindo. Espero o preço mudar. Quando a característica da compra passa a ser algo que eu não considero como uma característica de tendência de alta, eu vou estar apostando agora que vai apenas existir uma condição. Então eu tenho uma perna 1 e uma perna 2 muito comprida. A correção já está em 70%, 80%. A partir desse momento, eu espero que o preço pare de subir, pare de cair, e quando ele caracterizar que testou o topo, aí reparem só agora como vai haver o alinhamento dos tempos gráficos aqui. Percebam comigo, o mercado tem a perna de tendência de baixa, a perna de correção, a possível perna de tendência. Eu tenho o meu camarada azul, agora ele não tem mais uma característica de tendência de alta, ficou mais característica de consolidação, e meu outro tempo gráfico aqui, ó, ele vem derrubando. Ó, e está aqui agora. Percebam que a partir de agora eu tenho a amplitude do tempo gráfico verde, movimento anterior. Se perder, já sugere que o meu amigo azul aqui, ó, vai ser rompido no tamanho da projeção de verde aqui. Então, a hora de eu alavancar, a hora que eu vou fazer o meu aporte na minha posição é justamente quando o mercado todo alinhar, ficando ao meu favor. E aonde é que ocorre esse alinhamento? A partir do momento que o meu tempo verde sugere romper um fundo aqui. O tamanho
da perna de baixa anterior sugere que é suficiente o movimento para acionar o meu tempo gráfico azul aqui e pôr todos os tempos gráficos trabalhando a favor. E aí isso vai me sugerir o quê? Que a partir desse momento eu tenho um alinhamento. Pensando na alavancagem, eu poderia ter feito algo assim. Vendo 25% da minha mão, 30% da minha mão, aqui eu completo o restante da minha mão. Só que para isso, eu coloco o stop da minha alavancagem aqui. E aí eu tenho toda a perna de tendência ainda a ocorrer. Eu aposto que esse movimento vai iniciar. Porém, em relação ao meu risco, esse cara, primeira venda, me dá uma proteção nesta última alavancagem que eu fiz. O meu médio vai ficar, vou destacar em verde, algo próximo daqui. E o meu stop, perdão, o meu médio vai ficar próximo aqui. Deixa eu apagar esse outro aqui. Vamos lá, apagar esse cara aqui, ó. O meu médio vai ser em verde, o meu stop em azul bem pequenininho. Isso tudo vocês podem fazer na calculadora, tá certo? Vocês podem pensar agora assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Volta para mim um pouquinho, enquanto eu acho uma calculadora aqui. Pronto, achei a calculadora e já volto. Então, a questão de alavancar não quer dizer se expor de maneira indevida. Alavancar é a melhor condição do meu setup. Então, estar alavancado, fazer valer a pena vivenciar o day trade financeiramente é importante também. Saber extrair dinheiro do mercado é algo magnífico, porque a grande maioria das pessoas elas não entendem algo bem simples. Se você assume 200 pontos com um contrato, você pode assumir 40, 50 pontos com 4 contratos. Ah, Igor, mas eu não tenho experiência. O dano financeiro é o mesmo. Então, assim, se você parar para pensar e entender que o que te arrebenta ou o que te motiva na bolsa é o dinheiro, então, assim, quando eu estou negativo, o que vai me fazer espanar o parafuso em relação ao emocional é o tamanho da perda financeira. O que vai me deixar feliz é o financeiro. Então, para mim, tanto faz se eu estou com um contrato, 1000 pontos de loss, tá certo? Ou conseguir manejar minha posição para que eu esteja com 100 pontos, né? E, sei lá, 25 não, 100 vezes 10 pontos de loss, né? 100 vezes 10 daria 1000. Então, se você pensar dessa maneira, você vai conseguir agora, conhecendo os movimentos que o gráfico te sugere, saber a hora de se expor, mas não necessariamente aumentando o teu risco. Então é extremamente importante você conhecer que existe alguns pontos gráficos onde você tem plena orientação técnica, plena orientação de momento do mercado para pôr os seus contratos, pôr o número de ações que você realmente opera, mas com uma probabilidade maior de dar certo do que dar errado. Voltando lá para a tela, só para a gente concluir, ó, eu vou só marcar aqui algo, a grosso modo, né, para não perder muito tempo. Ó. Percebam aqui, ó, eu tenho uma teórica venda na região aqui ó, de 67,080. Então vamos pegar aqui a região 67,060, vai, vou pôr 0,60. Uma alavancagem aqui próxima de 940. Pensem assim, ó, se eu entrei com 30% da minha mão, 33% da minha mão, vamos trabalhar com um número assim, ó, 3 divididos por 3. Eu tenho 1. Então aqui eu vou entrar com 1 e aqui embaixo colocar 2. Então pensa assim, ó, vendi um contrato a 67,060. Quando ficou característico que eu estava certo, realmente o mercado vai cair, eu vou aumentar agora os 66% final da minha mão no 940. Então eu vou lá, ó, 66, 940. Uma vez, mais uma vez. Agora isso aqui dividido por 3, percebam, meu médio, 66, 980, olha só. Eu vou estar alavancando no 940, o meu médio, como eu mostrei para vocês, ficou a 980, vamos pôr aqui a 980, só grosso modo, e o meu stop, naquele momento, ele era um stop acima dessa vela aqui, ó,
67005. Então, não necessariamente, vamos pôr aqui, 67005. Eu tenho um stop bem pequenininho, com uma mão agora com um grau de acerto, por exemplo, todos os tempos gráficos ali já mais apontando queda, sem a característica da tendência de alta presente. Isso também torna a minha exposição mais eficaz, porque eu tendo a estar certo mais vezes e o trade tende a dar certo mais vezes, tá certo? Voltando aqui, gente. Bem, sobre o quanto é importante saber alavancar no day trade, eu espero que vocês tenham entendido e daqui a pouco a gente volta. Um grande abraço aí, gente. Valeu. Fiquem com Deus.